Jesus disse assim: antes de você querer tirar o argueiro do olho de alguém, tira primeiro a trave do teu olho. E aí eu fico analisando, isso acontece mais dentro do sistema religioso. Isso Jesus se dirigiu no contexto onde ele estava reprovando os religiosos, que são pessoas que julgam todo mundo pela sua santidade. Eles não julgam segundo a palavra. Eles julgam pela sua santidade dentro da sua formalidade da vida religiosa. O religioso, o princípio do juízo dele é a religião. E aí quando Jesus diz assim: hipócritas, tira primeiro o argueiro do teu olho. Aliás, antes de tu querer tirar o argueiro do olho do outro, tira primeiro a trave do teu olho. O argueiro é uma coisa bem pequenininha que incomoda no olho. Uma trave é uma coisa grande. Eles estão com um pecado, com uma vida muito maior dentro de um escândalo, de uma divisão, de uma distância de Deus, e quer julgar os outros, porque não é da religião, como se os outros não tivessem Deus, e como se os outros tivessem mais pecador do que eles, e eles fossem santos. O que é que eu quero dizer a você com isso? É muito normal a gente ver hoje os adeptos do sistema religioso evangélico julgar os adeptos do sistema religioso católico, de idólatras, porque adoram imagens de escultura. Deixa eu atender o rapaz aqui que eu vou continuar, está muito bom. Vamos depois pegar isso. Beleza? Vou continuar aqui. Quanto você fecha aí? Então, é muito bom a gente julgar os outros se colocando numa posição melhor do que o outro, achando que é melhor do que o outro, achando que é mais de Deus do que o outro, achando que é a verdade, o outro é a mentira. Os adeptos do sistema religioso evangélico julgam os adeptos do sistema religioso católico de idólatras, porque veneram, adoram, se dirigem para buscar alguma coisa de Deus através de imagens de esculturas. E aí julgam como idólatra. Agora, os adeptos da religião evangélica têm que tirar primeiro a trave dos olhos deles para julgar alguém. Porque eles julgam os outros de idólatras por causa de imagens de escultura. Enquanto os adeptos da religião do sistema evangélico, da religião evangélica, são idólatras também. Eles não veneram através de imagem de escultura. Eles não adoram através de imagem de escultura. Mas eles veneram e adoram e são devotos através de pastores, de cantores, de instituições, igrejas, de locais. Eles são praticantes da idolatria, do mesmo jeito que os adeptos do catolicismo. Só que o alvo da idolatria deles é diferente, mas a prática é a mesma. Está entendendo isso? Aí os praticantes da religião evangélica julgam os praticantes da religião católica, dizendo o seguinte: olha lá, eles acreditam em água benta, escapulário, crucifixo. Eles acreditam nessas coisas, em terço e rosário, como se fosse meio de alcançar a graça de Deus. Mas os adeptos da religião evangélica também usam objetos, só que não é o mesmo do catolicismo romano, mas dentro da mesma prática. Porque os adeptos da religião evangélica buscam sal grosso, rosa ungida, ritual de campanha, pacto, voto, rituais religiosos,
objeto como a Arca da Aliança, onde colocam lá no púlpito, no altar, que o homem cria dizendo que é de Deus, e bota lá o objeto, a Arca da Aliança, e o povo está lá, indo buscar a Deus, a bênção de Deus, a presença de Deus, a graça de Deus, por meio desses objetos, por meio desses rituais. Não há diferença. Todos são idólatras. Todos estão dentro do paganismo. Tanto o sistema religioso católico, como o sistema religioso evangélico. E um fala do outro. Não preocupam-se em tirar a trave do seu olho. Quer tirar o argueiro do olho do outro. Todos são hipócritas. Vive dentro da mentira religiosa, buscando se mostrar a aparência. E o interior está podre como um sepulcro caiado. E Deus contempla é aqui. Não é a tua vida religiosa, não é a igreja que tu tá, não é a caridade que tu faz, não é a roupa que tu veste, não é a esmola que tu dá. O que Deus contempla é aqui. Como está aqui a verdade, o caráter, o interior. Como está a sinceridade dentro da tua alma, do teu ser real. É aqui que Deus analisa e é aqui que Deus quer mudar. Não é aqui, ó. Tem muita gente preocupada mais com o exterior. Sepulcro caiado. Por fora, bonitinho. Parece Deus. Parece santo. Parece o cheio de poder de Deus. Por dentro, não é eu que estou aqui criticando ninguém não, tá? Eu apenas tenho coragem de pregar denunciando esse erro, essa hipocrisia, essa mentira que a religião leva os irreligiosos a viver. Eu estou aqui como um compromisso com a verdade. Estou aqui julgando ninguém, estou falando a verdade, estou mostrando fatos, o que é notório. Não estou aqui falando sem conhecimento, falo com causa de conhecimento. Alguém disse assim a mim, mas e o Wellington, irmão Wellington, evangelista, como você queira chamar, não estou preocupado com o título. Eu tenho a vocação de evangelista. Não estou preocupado com o título dentro da igreja. Então, alguém chegou para mim e disse, mas irmão Wellington, o senhor só quer ser a verdade? Tudo que o povo vive na igreja é mentira? Só o senhor que é a verdade? O senhor generaliza tudo? Eu não. Eu não digo que tudo é mentira. Eu não generalizo tudo. Eu prego aquilo que eu tenho conhecimento dentro das muitas igrejas, o que vivem, o que praticam, o que aprendem, no que são ensinados, que é mentira, porque não condiz com a verdade de Deus. Eu não estou aqui julgando ninguém pelo meu entendimento, pela minha crença, eu creio assim. Se você não crê, crê de outro jeito, não. Eu uso o princípio para julgar. Jesus disse, julgai segundo a reta justiça. E quando eu julgo, julgo pela palavra. Você só quer ser a verdade, eu prego a verdade, irmão. Eu prego a verdade contra essa mentira que se vive aí dentro das muitas igrejas evangélicas, católicas, religião, seja qual for. Me diz aí, aonde é que dentro do evangelho de Cristo, Jesus ensina alguém a guardar sábado para ser salvo? Aonde é que dentro da verdade do evangelho, Jesus ensina alguém a clamar e a rogar por Maria, por algum santo, por Tiago, Pedro, João? Me mostra aí aonde é que Jesus ensina alguém a estar dentro de alguma religião como se ela fosse a verdadeira. Me mostra aí aonde é que Jesus ensina alguém a buscar graça ou bênção de Deus através de missa, através de rosário, de escapulário, de novena, de campanha, de pacto, de voto, de marcha, campanha da vitória, campanha da bênção, dentro de busca em culto ritual com objeto, onde centralizam ali como se fosse a manifestação de Deus, Arca da Aliança, aonde foi que Jesus ensinou alguém a subir monte, porque ali a presença de Deus é mais forte. Eu prego contra essas mentiras que o povo vive dentro do sistema religioso. É mentira? É. Por quê? Não julgue não, irmão Wellington. Estou julgando não. Estou denunciando o erro, condenando a mentira, mostrando a verdade. Sabe por que é mentira? Porque Jesus não ensinou isso. E tudo aquilo que Jesus não ensinou, que o povo está vivendo dentro da igreja como se fosse de Deus, é mentira. Porque verdade é Jesus. Ele é a verdade. Aquilo que você está vivendo aí dentro da tua igreja católica, do teu espiritismo, do testemunho de Jeová, dos mormons, do budismo, do xiismo, seja qual for a religião evangélica, católica, aquilo que você está vivendo como regra de fé e prática em nome de Deus, que não condiz com o que Jesus ensinou, é mentira do diabo e você está no caminho de maldição.
Eu prego condenando a mentira que contraria a verdade. Alguém veio me contestar, irmão Hélio, o senhor fala muito das campanhas. O senhor fala muito dos pastores e das igrejas. Eu digo, eu não falo de campanha, nem de pastor, nem de igreja. Eu falo dos erros, das abominações que deturpam a verdade do evangelho, que é pregada por muitos pastores dentro de muitas igrejas, onde o povo de buscar a palavra, que é o lugar onde a gente encontra a vida e a bênção com Deus, o povo vai buscar campanha, pacto, voto, objeto, ritual, cerimonial, vida maldita dentro de um entendimento errado, guiado dentro dos conceitos dos homens, por meio das igrejas. É isso que eu condeno. Agora, conteste-me. Me conversa com um argumento plausível da palavra. Que eu estou errado quando condeno essa prática de campanha. Que isso não é um princípio que Jesus deu para o seu povo viver, para buscar nada de Deus. Me conteste com um argumento plausível da palavra quando eu condeno essa prática de dízimo dentro da igreja. Que isso não é uma ordenança para os seus discípulos que Jesus deu. Quem dá essa ordenança é os pastores de muitas igrejas. Aplicando um texto fora do contexto, trazendo uma determinação, uma ordenança para o povo que Cristo não determinou. Me mostra onde Jesus ensinou isso. E não vem trazer Mateus 23. Não vem trazer Hebreus 7. Tu vai enganar alguém com esses textos que não conhece a verdade. Tu vai manipular a verdade, como tem muita gente aí falsificando a verdade, como muitos pastores por muito tempo falsificou a palavra de Deus lá em Malaquias 3:10, usando esse texto dando uma interpretação errada, aplicando uma regra, uma doutrina para o povo viver que Cristo não deu para prender o povo nesse sacrifício financeiro, para o povo estar ali mantendo financeiramente o império deles. A verdade tem que ser levada. Eu tenho coragem de pregar a verdade. Sabe por quê? Porque eu não estou preso nem submisso ao sistema. Eu estou preso em Cristo. Eu sou submisso a Cristo, compromisso com Ele, pregando a verdade do Evangelho, a palavra dele. Sabe por que você não prega? Porque você tem compromisso não é com Cristo, é com o sistema igreja evangélica sob a liderança do pastor presidente. Eu não tenho compromisso, nem estou amarrado com nenhum homem, nem com nenhum ministério. Meu compromisso é com Cristo, é o cabeça da minha vida, que me guia, que me dá as coordenadas, a direção, para eu viver, pregar e praticar. Aonde é que Jesus mandou alguém subir monte para buscar a Ele? Ao contrário, irmão. Irmãos, tudo que Jesus ensinou, a maioria desses pastores dentro de muitas igrejas, não estou generalizando todos os homens que estão pregando aí, porque tem homens pregando a verdade, mas é pouco. É pouco. E você, por causa disso, tem que ser muito prudente a analisar a pregação de quem está pregando. Não se abestalhe, não se deixe levar cativo por homem. Você tem que estar dando ouvido à palavra, examinar, observar, esteja mais atento a ouvir, para analisar o que você ouve, para ver se condiz com a verdade que é Cristo, o que Ele ensinou. Irmãos, os homens estão ensinando tudo o contrário que Jesus ensinou. O povo está sendo conduzido numa direção contrária a Deus, dentro das muitas igrejas, pela direção e a instrução de muitos pastores. Onde Jesus ensinou que o lugar de adoração é na minha vida, no meu viver. O povo está sendo ensinado que é dentro de igreja. Onde Jesus ensina que casa de Deus somos nós, onde Deus habita. O povo está sendo ensinado que casa de Deus é a igreja. Um lugar geográfico. Uma instituição de alvenaria onde o homem estabelece suas regras. O povo está colocando como casa de Deus esse lugar. Onde Jesus nos ensinou a estar nele e na palavra dele. Os muitos pastores ensinam o povo a estar dentro de igrejas, dentro de uma submissão e devoção às ordenanças de igreja, a trabalho de igreja, a formalidade de igreja, sacrifício religioso dentro de igreja, como se fosse estar em Deus. Jesus não ensinou isso. O povo está aprendendo errado. A fazer obra de Deus é serviço religioso de igreja. Enquanto Jesus ensinou que a obra de Deus não é isso. A obra de Deus é Ele. O povo está sendo ensinado que tem que se dedicar, se entregar e viver dentro dessas práticas de igreja, de trabalho, de obrigações como se fosse obra de Deus.
e obra de Deus. Não é isso, irmãos. E com isso o povo deixa de viver a verdade. O povo deixa de se conduzir na direção de Deus. O povo deixa de ser devoto, praticante com a sua vida em submissão ao Senhor. Aonde o povo está preso, prendido, escravo, dominado dentro de sacrifício, de regras, de obrigação, de ordenança, do sistema religioso, aonde o povo centraliza a vida dele com Deus, não é em Cristo, na palavra, é na igreja, nas regras, nas crenças, nos dogmas, nas determinações da igreja. Gente, é por isso que eu prego contra isso. Eu prego contra isso. O povo hoje está ensinado de que se não estiver na igreja não é de Deus. Quantos e quantos irmãos estão aí com a sua mente perturbada, oprimidos, a viverem uma vida de escravidão dentro da igreja, porque estão sendo instruídos de que se não estiver na igreja não é de Deus. Se não for para o culto, perde a bênção. Se não estiver na igreja, não encontra a vida com Deus. Tem que servir a Deus lá, tem que buscar a bênção de Deus lá, porque senão perde a bênção. Quantos estão aí escravos dentro de uma formalidade, de uma veste, de proibições de igreja, porque sabe, foram ensinados de que se não tiver naquele padrão, não é de Deus, está em pecado. Quantos irmãos aí estão escravos, privados de viver o que não é pecado, de conviver com a família por causa de ordenança de homens dentro de igreja? O povo escravo devotando sua vida está dominada pelo sistema, não por Deus. O homem só faz aquilo que a igreja manda. Não, porque eu não posso, na minha igreja é assim. Meu pastor não permite. Meu pastor não permite. Minha igreja não permite. Eu tenho que viver assim. Eu não posso isso, não posso aquilo. Por quê? Não é porque Deus orienta, é porque a igreja não permite. E tem coisas que o povo está privado, o povo está vivendo dentro de proibições que não é pecado. Enquanto isso, estão vivendo aberrações. Estão vivendo em pecado muito maior do que uma formalidade de usos e costumes. O povo dentro das igrejas estão mais voltados aos usos e costumes, que é o exterior, do que ao caráter interior, que o que contamina o homem não é o que ele veste ou o que deixa de vestir. O que contamina o homem não é o que ele come ou o que deixa de comer, o que ele coloca ou o que deixa de colocar. O que vai separar o homem de Deus não é a mulher cortar o cabelo, não é a mulher usar um brinco, não é a mulher botar uma maquiagem. O que vai separar o homem de Deus não é a mulher usar uma saia acima do joelho. Ninguém está mandando andar depravadamente. Isso é questão de pudor. O que vai separar o homem de Deus não é ele deixar de andar de paletó, de calça, de camisa, de manhã, de tarde, de noite, num calor imenso. Ou ele usar uma bermuda. Não é isso que vai separar o homem de Deus. O que vai separar o homem de Deus é a hipocrisia, é a mentira, é os pensamentos facciosos, hipócritas, perversos, malignos, é o mau caráter, é o mau testemunho que o homem dá dentro do seu interior para com Deus. Porque o testemunho para os outros é muito fácil de impressionar, mas você tem que ser aprovado por Deus. Buscar e ser aprovado por Deus, não tendo do que se envergonhar diante de Deus. A minha consciência no meu interior, eu tenho que estar puro de sentimentos facciosos, atitudes, reações, emoções, pensamentos maus. Eu tenho que vencer isso. Muitos estão mais preocupados em não usar brinco, não cortar o cabelo, não usar maquiagem, mas está com o coração cheio de mágoa, cheio de indiferença, cheio de maldade com o próximo, cheio de atitude sem misericórdia, hipocrisia, desejando mal, sendo altivo, sendo arrogante, sendo soberbo, o coração altivo. Se preocupe com o teu interior. Como está o teu interior? E para estar perfeito por Deus, tem que ser mudado, não é por religião. O interior do homem só é transformado numa nova criatura quando o homem se converte a Cristo. Não é quando o homem entra numa igreja e passa a viver uma vida religiosa. É se converter a Jesus. É Ele que muda o nosso caráter interior. É Ele que transforma o nosso ser e que nos faz uma nova criatura para Deus em Cristo. Não é dentro de uma vida religiosa, deixando de usar isso, usando aquilo, não bebendo isso, não comendo isso. Dentro das normas religiosas. Não é essa a vida santa para Deus. A vida santa para Deus é andar no entendimento da palavra, é conhecer a palavra, o que ela me diz que é e o que não é. Não é o que os homens dizem e determina dentro de religião. Então por isso que eu julgo, meu irmão, porque eu tenho visto a religião separa as pessoas da outra.
Quantas instituições aí? Todo mundo fala de santidade, fala de Deus, de ser santo, de ser de Deus. Vai ver o que esse povo vive entre essa comunhão maldita, dentro de muitas igrejas. É intriga, é um querendo ser melhor do que o outro, é um insatisfeito com o outro, é um falando do outro, mas naquela hora da hipocrisia do culto, eu te amo, meu irmão, paz do Senhor Jesus, paz do Senhor Jesus, diga seu irmão, eu te amo. Mentirosos, vivendo uma hipocrisia e fica julgando os outros, vão tirar primeiro a trava do olho de vocês, religiosos hipócritas. Eu, por muito tempo, eu fui um religioso hipócrita. Eu vivi dentro da religião evangélica. Hoje eu me desliguei, eu me desviei, não de Cristo, eu me desviei da religião evangélica, das igrejas evangélicas, da hipocrisia evangélica que vive esses adeptos do sistema evangélico. Hoje eu me converti a Cristo e vivo dentro da vida com Cristo, em Cristo, na palavra de Cristo, buscando não julgar, não condenar, reconhecendo que eu sou tão miserável do que qualquer outro, mas quem me justifica é Cristo, quem me santifica é Cristo, quem me torna filho de Deus é Cristo, quem me garante a salvação é Cristo, quem me garante a bênção é Cristo, quem me garante a comunhão com Deus é Cristo, não é a minha vida de igreja dentro da hipocrisia, de práticas religiosas, rituais cerimoniais de culto, coisas vãs, o povo dentro do sistema evangélico, do sistema religioso evangélico, vivendo uma idolatria pior do que dentro do sistema religioso católico, porque os adeptos da religião evangélica são mais fanáticos do que os adeptos da religião católica. São mais fanáticos. Vive a banalização. É uma bagunça, irmão. É uma falta de conhecimento. E esse povo diz que conhece a Deus. Para onde você vira, alguém diz assim, não, Deus está me revelando, Deus está falando, Deus está presente, Deus está aqui, Deus mandou dizer. É tanta mentira em nome de Deus, dentro dessa bagunça no meio evangélico, dentro dessa mentira, dessa hipocrisia, desse anátema. Sai daí, irmão, enquanto é tempo. Desperta tu que dormes e Cristo está te esclarecendo agora. Convertei-vos ao Senhor. A Bíblia vai dizer lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Olha, escuta, aprende o que revela a palavra de Deus. Não fica buscando a palavra de Deus na boca dos mentirosos. Não vai buscar a revelação de Deus pelos falsos profetas que estão aí nos púlpitos, atraindo a multidão após si, enganando e levando o povo para o anátema. Vai buscar a revelação de Deus. Quer ouvir Deus falar? Quer ter uma palavra de Deus? Vai meditar nas Escrituras para tu ser bem-aventurado, tendo o prazer de buscar o conhecimento de Deus nela. Não é em culto de revelação, não é em culto de profeta. Você já viu aí a propaganda dos cultos? Encontro de vasos. Meu irmão, para um culto desse eu não boto nem o pé, nem passo na frente. Já sei que é meninice, já sei que é um culto vã. Culto, encontros de vasos, olha, culto de profetas. Meu irmão, olha que o povo está vivendo dentro do sistema evangélico. Quer conhecer, quer ouvir Deus falar, quer ter uma revelação de Deus, vai para as Escrituras. Olha o que diz a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados que ouvem, os que crêem e os que praticam as coisas que aqui estão escritas neste livro. Bem-aventurados que ouvem. Se eu não sei ler, para poder ler, eu vou ouvir. Mas tenho que ter cuidado, que Deus me conduza a ouvir de homens que têm o compromisso de pregar a palavra. Porque tem muita gente falando muita coisa em nome de Deus. Mas nem todos aqueles que dizem que é de Deus, Senhor, Senhor, são de Deus. Nem vão entrar no reino de Deus. E vão impedir aqueles que seguem a eles de entrar também no reino de Deus. Quem é de Deus não é quem está dentro de igreja com o título de pastor. Quem é de Deus não é quem está dentro de uma congregação com muita gente ensinando, dizendo que é ungido de Deus. Quem é de Deus é quem está na palavra, é quem prega a verdade do evangelho, é quem se conduz não por dentro de estatutos de igreja, nem por determinação de igreja, nem por princípio de homem dentro de igreja. De Deus é quem está na palavra. Se alguém vem ter convosco que não traz a doutrina de Cristo, não receba, esse não é de Deus. Pode ser o papa, o padre, o pastor, o profeta, o ancião, o arcanjo, o apóstolo, o evangelista, o presbítero, o pregador, quem for. Só é de Deus. Só é de Deus.
Quem está não é dentro de uma igreja, de uma religião, seja qual for ela, é quem está em Cristo, quem está na verdade, quem está na palavra, vivendo na direção dela e pregando ela. Jesus não mandou estar em igreja, ele mandou estar nele, conhecer a verdade, estar na verdade. Não tem igreja e religião verdadeira. Jesus não mandou, vá buscar a religião verdadeira, vá buscar a igreja verdadeira. Jesus disse, conheçam a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade, em João 8,36, é ele. É ele que liberta. Ele é a verdade que eu e você precisa conhecer para ser liberto de tantas mentiras. E da maior mentira que o diabo tem levado muitas almas para o inferno é a mentira religiosa, que ensina o povo a ir a Deus, enquanto o povo pensa que estão indo a Deus, estão se desviando, andando contrário a Deus. Porque o caminho para Deus é a obediência, a direção da sua palavra, não uma vida dentro de igreja. Jeremias 7, 23 e 24. Vá ler a palavra, vá buscar o conhecimento. Então as pessoas me julgam, Wellington, você só quer ser a verdade, então me questiona que eu estou errado. Usa a palavra. Eu não estou aqui trazendo uma verdade relativa. Eu estou aqui trazendo a verdade absoluta para condenar toda a mentira que vem sendo pregada em nome de Deus. Me mostra aí onde Jesus mandou alguém viver dentro de igreja, como se fosse uma vida consagrada e santa a Deus, santificar a vida dentro de igreja, sacrifício religioso de igreja, devoção de igreja. Me mostra onde Jesus ensinou alguém a buscar Deus, as bênçãos de Deus, a graça de Deus, através de cerimonial, de culto dentro de igreja, de campanha, de marcha, de pacto, de voto. Me mostra aí onde Jesus mandou alguém invocar Pedro, João, Tiago, Paulo, Maria como mediador. Enquanto a Bíblia diz que há um só mediador, aí os religiosos evangélicos julgam os católicos dizendo que bota Maria como mediadora. Enquanto na religião evangélica, eles botam a igreja e pastor como mediador. Qual é a diferença? Todos são idólatras. Todos precisam tirar o agueiro e a trava do olho. Um quer julgar o outro. Meu irmão, Jesus não nos chamou para julgar. Ele chamou para ser salvo e pregar a salvação. Ele nos chamou para estar na verdade e pregar a verdade. Eu não julgo ninguém. Eu prego a verdade. E a verdade condena a mentira. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Mais uma vez eu deixo aqui essa informação abençoada, maravilhosa para você ser esclarecido, porque esse é o meu compromisso. Evangelista Wellington Ramos. Compromisso em pregar a verdade que liberta. O ministério que Deus me deu, eu estou cumprindo. O ministério não é uma estrutura de alvenaria. Não é uma igreja local para juntar muita gente para eu ser o rei daquele lugar. O ministério é a vocação que Deus me deu para a ministração da palavra. E eu estou cumprindo esse ministério porque o meu compromisso é com Cristo, a sua palavra. Ele é o cabeça do corpo que eu faço parte, igreja. Eu, como membro deste corpo, que é a igreja, estou submisso, seguindo a palavra do meu Senhor Cristo. É a palavra do Senhor que nós temos que seguir. E se alguém vem ter até você como autoridade de Deus, se não traz a palavra, se não prega o evangelho de Cristo, não receba. O que ele te ensina é anátema. Esse aí não vem de Deus. Aparta-te dos tais. É isso que a Bíblia ensina. Amém, irmão? O meu compromisso é esse. Se não gostou, eu respeito. Agora, se quer contestar, se quer questionar, vem com um argumento plausível da palavra. Vamos trabalhar o princípio da palavra para ver se tu tá certo ou se eu tô errado ou vice-versa. Amém, meu irmão? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vou encerrar agora. E sempre vocês têm a oportunidade aqui. Você, olha, deixa eu dizer uma coisa para você, em nome de Jesus. Muitos estão mais preocupados em manter a sua vida religiosa, de devoção à igreja, de cumprir metas, obrigações e trabalho de igreja. Mas a Bíblia não ensina isso. Vou te dar um conselho aqui. Paulo vai dizer a Timóteo 4,16, primeira carta de Paulo a Timóteo. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. A nossa prioridade e preocupação
É conduzir a nossa vida na doutrina. É isso que nos salva. Não é conduzir a nossa vida dentro de escravidão, de serviço, de obra, de devoção de igreja. É na doutrina de Cristo. Para que a gente seja prudente e não venha a ser desviado por ensino, doutrina, pregação que estão surgindo aí, de homens que dizem que é de Deus, que está trazendo o contrário, tirando o povo da direção de Deus. Irmãos, cuidado. O povo está sendo levado pelos homens. Ah, é homem de Deus, homem de Deus. Jesus não mandou eu estar seguindo o homem de Deus. Jesus mandou eu seguir a ele, crer nele, estar nele, ir a ele, obedecer e se submeter à palavra dele, para que eu esteja firmado em Deus como um homem prudente que firma a sua casa na rocha. Cuidado, irmão. Há muitas doutrinas, há muitos profetas, há muitos homens dizendo que é de Deus. Cuidado, o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é maravilha que os seus ministros, os ministros de Satanás, se façam homem de Deus, dizendo que é homem de Deus, cheio do poder, da unção e da revelação, para levar o povo a desviar da verdade que liberta. Privar o povo da graça e levar o povo a uma vida maldita, fora da bênção de Deus, e o povo pensando que está na bênção, em maldição. O povo morto, pensando que está vivo, vivendo uma fé cega, irracional, desequilibrada, fanática. O povo sem entendimento, vivendo dentro dos movimentos emocionalistas, místicos, fanáticos, histéricos, aonde o homem lá está criando muitas coisas para distrair você da verdade. E você, dentro das muitas igrejas aí, você não ouve isso que está ouvindo agora aqui nesse vídeo, nessa live, nessa instrução. Porque a maioria das igrejas não estão compromissadas em pregar, ensinar e formar no povo o conhecimento de Cristo. A maioria das igrejas, os pastores dentro delas, a maioria, estão preocupados em manter o movimento, fazer comercial dos cultos para atrair a multidão, para funcionar e dar crescimento aos seus impérios. Eles não estão preocupados em alma para o reino de Deus. Eles estão preocupados em juntar pessoas para o reino deles, para a igreja deles, para o império deles, onde eles são os soberanos, onde o povo tem que buscar a Deus por eles, centralizado na instituição dele, submisso dentro de uma vida exclusiva para Deus, dentro da instituição. Não é isso que o povo é ensinado hoje? Exclusivam Deus dentro de uma igreja, centralizam a vida do povo e a comunhão do povo com Deus dentro das igrejas, e se você não estiver ali submisso, cumprindo as regras e as ordenanças, você não é de Deus. É isso ou não é que eles ensinam? Então aqui você ouve a verdade para esclarecer você dessa mentira, dessas muitas mentiras que o sistema tem pregado ao povo através das ordenanças dos homens, dos preceitos dos homens, que levam o povo a adorar a Deus em vão. Amém, meus irmãos? Então esse é o meu compromisso. Se você não gosta, é um direito seu, que lhe cabe. Mas quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Bem-aventurados são os que ouvem, os que crê. Quem não crê, continua preso, enganado, iludido, indo para uma eternidade de desprezo, sofrimento e castigo eterno. Porque a verdade é Cristo que liberta e nos dá a garantia da vida eterna com Deus lá no céu. Cristo, andando por ele por fé aqui, submisso, guiado, devoto à sua palavra. Não a uma vida religiosa dentro de nenhuma instituição, igreja ou religião. Amém, meus irmãos? Nós não precisamos de igreja aberta em lugares, porque hoje tem igreja uma batendo na outra. Tem ruas que tem mais de 5 igrejas. Tem ruas que é uma igreja batendo na outra. Nós não precisamos de igrejas abertas. O povo está fazendo propaganda de abertura de ministério. O que eles querem é expandir seus ministérios. Nós precisamos da mensagem do Evangelho. É de homens que preguem a palavra de Deus, fazendo o povo ir a Cristo, não estar dentro da igreja, levando o povo o conhecimento da palavra de Deus, para o povo ser devoto e praticante à palavra, não a vida de sacrifício religioso dentro da igreja. O que nós precisamos hoje não é de igrejas abertas, é de homens para pregar ao mundo, ensinar e levar a informação de Deus, que é a verdade do Evangelho, que dá ao homem o conhecimento para ele chegar a Deus, para ele ter vida com Deus, para ele ser aceito por Deus, alcançar a remissão de seus pecados, por onde ele vai ter as bênçãos de Deus, através de Cristo. E isso o homem só pode conhecer
com a informação do evangelho. É isso que o mundo precisa, de homens compromissados, ousados e corajosos para pregar o evangelho, não de homens abrindo igreja para prender o povo dentro de um sistema formado, né, do formalismo religioso, vivendo uma prática de vida com Deus por meio de uma fé vã em maldição. Nós precisamos de homens que pregue, condene, corrija, repreenda e leve a luz de Deus ao mundo, que é Cristo, o evangelho, o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Esse poder você precisa conhecer, crer e receber. Sem o conhecimento, ninguém pode ter uma vida com Deus. Você pode estar dentro de qualquer igreja, mas pode não ter o conhecimento de Deus. E o que você precisa ter para ser liberto e estar em Deus não é estar dentro de uma igreja. É ter o conhecimento da verdade. Por onde você vai ser liberto para dirigir-se, conduzir-se e seguir numa vida verdadeira com Deus, em Deus, para a eternidade da promessa da vida eterna com Ele. Amém? É isso que nós precisamos. De homens e que Deus levanta, Senhor. Homens com a voz que incomode tudo e a todos, mas que pregue a tua verdade. Toque a trombeta, incomode-se os moradores da terra e o sistema religioso. Mas a verdade tem que ser pregada. Que Deus levante mais e mais e mais. E Ele tem feito isso. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Meu irmão Edinaldo Nogueira, paz do Senhor. Eu estou evitando de parar para continuar no raciocínio. Mas que Deus abençoe o Senhor. Que o Senhor também tem sido uma voz, né? Eu tenho visto seus vídeos aí e Deus tem lhe dado graça, viu? Para estar ministrando aí a palavra, né? O importante é esse, é ler a palavra e dizer o que a palavra está dizendo. Não é criar, não é estabelecer, não é colocar nossa interpretação na palavra. É ler a palavra e pregar aquilo que a palavra nos informa, nos mostra. E que Deus abençoe aí, meu irmão Adinaldo, o Senhor, dando conhecimento, entendimento e sabedoria para se expressar na palavra, com a palavra. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.